relatos, quando seguir ordens dá errado. Sabe aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Pois bem, às vezes, seguir as ordens ao pé da letra pode levar a situações completamente inesperadas e hilárias. Hoje, vamos falar de empregados que decidiram seguir instruções de forma excessivamente precisa, causando confusão, caos e, claro, boas risadas. Parte 1. Ordem é ordem. Estágios no Brasil têm um prazo máximo de 2 anos, mas, dependendo do ambiente, pode parecer uma eternidade. No meu caso, depois de 1 ano, eu já estava exausto. Meus colegas despejavam trabalho em mim sem o menor pudor, e minha carga de tarefas só aumentava. Percebendo minha sobrecarga, meu chefe implementou uma nova regra. A partir daquele momento, eu deveria informar tudo o que fosse fazer para a supervisora. Achei estranho e perguntei se ele realmente queria que eu registrasse cada detalhe. A resposta foi um sonoro sim. Voltei para minha mesa, e logo depois a supervisora passou e, num tom carregado de sarcasmo, disparou: "Acho bom que informe tudo." Então foi exatamente isso que eu fiz. No dia seguinte, levei um caderno comigo e comecei a anotar absolutamente tudo o que fazia ao longo do expediente. Desde ligar as luzes até preparar um café, cada ação tinha um registro detalhado com horário e duração. No fim do dia, redigi um e-mail para a supervisora que começava assim: ligar as luzes da sala, 2 minutos. Ligar o computador, 2 minutos. Ligar a impressora, 1 minuto. Preparar a cafeteira e fazer o primeiro café, 4 minutos. Andar entre os corredores para buscar documentos, 10 minutos. E assim segui a lista, com mais de 80 itens, incluindo redigir este e-mail, 8 minutos. Isso se repetiu por uma semana inteira. Na reunião seguinte, veio o inevitável pedido: por favor, coloque menos detalhes. Apenas as tarefas mais importantes. A partir daí, minhas atualizações ficaram mais enxutas, mas uma coisa mudou para sempre: todas as instruções que me davam passaram a ser extremamente específicas, porque, caso contrário, bem, vocês já sabem. Parte 2. Quantidade é qualidade. Trabalhei por mais de 25 anos no suporte de TI de uma grande empresa de telefonia. Lá, o sistema de reporte de bugs era um verdadeiro dinossauro digital, tão antigo e instável que até os próprios desenvolvedores evitavam tocar nele. Pequenas alterações podiam gerar desastres épicos, então qualquer mínima atualização precisava de semanas de análise e testes. O trabalho em si era simples, recebíamos centenas de chamados diários, a maioria pedindo ajustes básicos, como correção de valores ou pequenas alterações na base de dados. Normalmente, bastava algo como valor final verificado e corrigido, e pronto, mais um ticket fechado. Até que chegou o Sérgio. Ele era um chefe novo, vindo de outra unidade da empresa, e carregava a fama de ser metódico e exigente. No segundo dia, reuniu a equipe inteira e soltou sua primeira pérola: quantidade é igual a qualidade. Para ele, nossas respostas eram curtas demais, descobriu que a maioria tinha menos de 50 caracteres e decidiu que isso era inaceitável. Então veio o golpe fatal: em todos os comentários deveriam ter, no mínimo, 1000 caracteres. Sim, 1000. Qualquer coisa menor afetaria nossa avaliação de desempenho. Marcos, meu colega de mesa, tentou argumentar que aquilo era absurdo, afinal, nem os chefes costumavam abrir os tickets. Mas Sérgio bateu o martelo: não quero ver nenhuma resposta com menos de 1000 caracteres. Foi então que o verdadeiro trabalho criativo começou. Quando chegou o primeiro chamado para Marcos, ele seguiu seu método tradicional, fez a alteração necessária e escreveu valor final verificado e corrigido. Só que, logo abaixo, em fonte branca tamanho 1, colou uma matéria completa sobre a partida de futebol do dia anterior. Como o campo era de somente leitura, ninguém perceberia, a menos que selecionassem o texto manualmente. Já eu, no meu primeiro ticket sob a nova regra, escrevi minha resposta padrão e depois simplesmente apertei teclas aleatórias até atingir os 1000 caracteres. Com o tempo, refinamos nossa técnica, começamos a escrever um romance. Pequenos capítulos espalhados nos tickets, sempre ocultos, formando uma história secreta que só nossa equipe conhecia. Poucas semanas depois, Sérgio chamou outra reunião. Com um sorriso satisfeito, elogiou nosso empenho: os comentários estão muito melhores. Continuem assim. Me aposentei anos depois, mas ainda mantenho contato com meus antigos colegas. E até hoje, ninguém descobriu a nossa obra literária oculta nos relatórios de TI. Parte 3. O cliente sempre tem razão, será? Meu nome é Carlos, e sou chefe de suporte em um provedor de internet.
No meu dia a dia, lido com os problemas mais complexos, aqueles que os atendentes de primeiro nível não conseguiram resolver. Quedas de conexão, troca de equipamentos, mudança de endereço, nada disso me surpreende mais. Mas, de vez em quando, aparecem clientes como o Daniel. Ele entrou em contato reclamando que não estava recebendo a velocidade que paga. Isso acontece com frequência, já que muita gente não entende como fatores como distância do roteador, número de dispositivos conectados e limitações do próprio aparelho podem afetar a conexão. Daniel alegava que pagava por 500 MB, mas estava recebendo apenas 447 MB. Um pequeno detalhe, mas ele estava determinado a fazer valer seus direitos. Enquanto analisava a situação, percebi que, 2 dias antes, esse mesmo cliente havia reclamado do preço e solicitado uma redução para um plano de 100 MB, um plano especial, que normalmente não vendemos, voltado para clientes com dificuldades financeiras. Ou seja, Daniel deveria estar recebendo 100 MB, não 447 MB. Durante a ligação, ele fez questão de avisar: "Estou gravando essa conversa. Se vocês não resolverem, vou postar nas redes sociais, denunciar na Anatel e entrar com um processo." Respondi com calma: "Sem problemas, senhor. Informo que esta ligação também está sendo gravada para fins de qualidade." Ao verificar o sistema, percebi que o modem dele ainda não tinha sido reiniciado e, por isso, ainda estava operando na velocidade antiga de 500 MB. Então, fiz o que qualquer bom profissional faria: corrigi o erro. Reiniciei o modem e pedi para que testasse novamente, garantindo que agora ele teria exatamente a velocidade contratada. Daniel rodou um novo teste e reclamou, indignado: "Está pior do que antes." Respirei fundo e respondi: "Senhor, o senhor disse que não estava recebendo a velocidade pela qual estava pagando. E o senhor estava certo. Recentemente, solicitou a troca para o plano de 100 MB, mas ainda estava recebendo 447 MB. Agora eu corrigi isso. Peço desculpas pelo inconveniente." Do outro lado da linha, um silêncio constrangedor. Até que ele murmurou, irritado: "Isso é ridículo." E desligou. Apenas deixei uma anotação detalhada no cadastro do cliente para que qualquer futuro atendente soubesse exatamente o que aconteceu. Afinal, algumas pessoas precisam aprender que reclamar demais pode ter consequências inesperadas. Parte 4. O jogo da pontualidade. Meu nome é Rodrigo, e trabalhei por mais de 10 anos em uma financeira, vendendo empréstimos consignados, seguros e atendendo ao público que vinha receber benefícios sociais e aposentadorias. Uma parte do meu trabalho envolvia entregar cartões bancários para essas pessoas. Sempre foi um ambiente tranquilo. Eu chegava um pouco antes do atendimento ao público para organizar tudo, fazia meu intervalo de almoço com flexibilidade, algo entre 30 e 50 minutos, e no fim do expediente, ficava um pouco além do horário para organizar os documentos e deixá-los prontos para o dia seguinte. Isso até Vera chegar. Ela era uma nova chefe, já prestando contas antes da aposentadoria, e decidiu que precisava impor disciplina. Primeira ordem: pontualidade extrema. Chegada, exatamente 5 minutos antes do atendimento ao público. Intervalo de almoço, exatos 15 minutos. Nenhum a mais. Saída, no horário exato, sem exceções. Na época, não recebíamos hora extra, então tentei ajustar meu almoço para 25 ou 35 minutos. Mas, em menos de uma semana, Vera analisou os registros de ponto, fez uma reunião e decretou 15 minutos de intervalo. Exatos. Nem mais, nem menos. Se era para seguir regras ao pé da letra, então que fosse. Passei a cumprir rigorosamente o horário. Entrada às 9h55. Intervalo das 12 às 12h15, cravado. Saída às 16h10, sem um segundo a mais. Se eu estivesse atendendo alguém e o relógio batesse 12 horas, interrompia a conversa e dizia: "Você pode voltar para a fila, pois preciso sair para o intervalo." Levantava, ia para fora, ficava parado por exatos 14 minutos, voltava e batia o ponto às 12h15 em ponto. Quando dava 16h10, mesmo se houvesse fila de clientes esperando, eu simplesmente dizia: "O sistema fechou." Batia meu ponto e ia embora. Em menos de 2 semanas, o caos se instaurou. Os documentos começaram a se acumular, porque eu não ficava mais organizando nada depois do expediente. Os colegas, que antes tinham um fluxo mais natural, perceberam o que estava acontecendo e fizeram o mesmo. Agora, todos entravam, saíam e faziam seus intervalos nos horários exatos do sistema, sem exceções.
E foi assim que, ao seguir as regras ao pé da letra, Vera descobriu que uma equipe motivada e flexível vale muito mais do que um relógio batendo no segundo exato. Diante do caos e da insatisfação geral, Vera voltou atrás e permitiu que os intervalos fossem estendidos até 30 minutos. No fim, ela percebeu que excesso de controle não significa eficiência. Comentário do curador: quando seguir ordens vai longe demais. Se tem uma coisa que essas histórias têm em comum, é que seguir ordens ao pé da letra pode ser uma arma de dois gumes. A intenção pode ser controle, disciplina e eficiência, mas na prática, pode acabar expondo falhas de gestão e regras absurdas. No estágio, o chefe exigiu que tudo fosse reportado. O resultado? Um e-mail tão minucioso que fez a própria regra se tornar inviável. Já na empresa de TI, um novo chefe obcecado por descrições detalhadas obrigou a equipe a escrever relatórios gigantescos, sem perceber que estava apenas incentivando soluções criativas para burlar a imposição. No caso do provedor de internet, um cliente queria garantias absolutas de que estava recebendo a velocidade exata que pagava, e acabou percebendo que, talvez, fosse melhor deixar algumas coisas como estavam. E, finalmente, na financeira, a tentativa de impor pontualidade extrema resultou no caos, forçando a chefia a voltar atrás e flexibilizar as regras. Esses relatos são um lembrete valioso de que não basta criar regras rígidas e esperar que o mundo funcione perfeitamente. Se uma norma é ineficaz na prática, cedo ou tarde, os próprios envolvidos vão encontrar maneiras criativas de contornar a situação. Talvez, a lição final seja que bom senso vale muito mais do que qualquer regulação imposta sem considerar o impacto real no dia a dia. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, siga e compartilhe nas redes sociais.